Olá, eu fiz um vídeo anterior falando sobre a palavra pogrom. E se você não conhece essa palavra, vê no vídeo anterior, vale a pena. É um significado rápido sobre o que significa essa palavra. E no vídeo anterior eu falei que eu ia estar falando sobre a Noite dos Cristais. Esse vídeo ele tem um objetivo só mesmo de bate-papo, de trazer uma conversa sobre o assunto. Para quem nunca ouviu falar, não tem nada conceitual ou científico, tá? Eu só vou estar trazendo mesmo uma conversa sobre essa descoberta que eu fiz, que eu nunca tinha ouvido falar na Noite dos Cristais, né? E eu achei isso bem interessante e eu vim aqui compartilhar com vocês, tá? E o que foi, né, a Noite dos Cristais? Você conhecia esse assunto? Se você não conhecia, curte aqui para eu saber quem tava um pouco a par desse assunto como eu tava, tá? Eu sou Rafael, nem me apresentei, eu sou do Rio de Janeiro. E você é da onde? Fala aqui nos comentários de onde você é para eu te conhecer e para saber até onde meu vídeo está chegando e até onde ele é relevante para alguém, tá? Vamos lá para o que importa agora. A Noite dos Cristais, ela foi um pogrom, né, que aconteceu lá na Alemanha em 1938, que foi arquitetado pelo Partido Nazista. Então, assim, foi um pogrom arquitetado por autoridades governamentais. Só que, assim, foi bem articulado porque o pessoal não deveria ir de uniforme, era para aparecer algo civil, né? E o que eles arquitetaram? Um massacre à comunidade judaica, né? Bem antissemita mesmo. Eles coordenaram um massacre bem direcionado à destruição das lojas, das comunidades judaicas, das sinagogas. Então, assim, foi tanto quebra-quebra que na cidade onde teve, né, a maior parte das lojas quebradas, dos comércios, era tanto vidro, que eles apelidaram com o nome da Noite dos Cristais. Então, assim, isso é documentado, tem um site que fala sobre isso, que é a História do Mundo. Tem um documentário no History, você pode procurar no YouTube também, que fala um pouco mais sobre isso, tá? E nesse dia, 10 de novembro, né, ele começou, vamos dizer assim, foi algo antecipado aos campos de concentração, tá? Aí, isso foi documentado, está na história, e teve um historiador, que eu vou compartilhar aqui com vocês, o Richard Evans, que fez um resumo bem rápido sobre o estrago que aconteceu nessa noite. Foi registrado que 520, muita coisa, sinagogas foram destruídas, mas isso foi um número oficial, tá? Mas com certeza foram mais de 1.000 sinagogas, entendeu? Porque o impacto foi muito forte, não teve como documentar tudo aquilo, né? Mas assim, a história diz que, além de muitas sinagogas serem destruídas, teve uma estimativa de até 9.000 lojas judias. Eu fiquei pensando, nossa, que povo trabalhador, né? O povo judeu é um povo trabalhador. Imagina numa comunidade de 9.000 lojas, né, de comerciantes judeus. E nesses ataques tem um registro oficial de 91 judeus mortos, sendo que o número real mesmo, ele poderia ter ultrapassado a mil mortes. Eu acredito que não foi só 91 falecidos nesse dia. E foi nessa noite que 30.000 pessoas, 30.000, imagina, 30.000 pessoas foram encaminhadas para os campos de concentração. Foi uma das primeiras movimentações para esse campo, né? E assim, naquela época a moeda alemã, na moeda alemã, o cálculo em prejuízos materiais foram mais ou menos 39 milhões na moeda alemã. Então, assim, foi algo muito grande. Foi um pogrom bem arquitetado, bem articulado. E foi a partir daí que começaram a encaminhar pessoas judias para os campos de concentração. Mas por que isso aconteceu? Por que eles começaram a articular isso de maneira tão dura, tão cruel? Né, que hoje traz assim uma vergonha para a história mundial, principalmente para a Alemanha. O que aconteceu? Naquela época, um jovem de 17 anos
ele não estava bem nesse dia. Vamos pegar aqui o nome dele, porque é um nome bem difícil de expressar. O nome do menino era Herschel Greenspan, né? Com certeza não se pronuncia exatamente assim, mas esse menino de 17 anos, né, ele era polonês de nascimento, cresceu na Alemanha e ele estava muito revoltado porque os pais dele tinham sido expulsos do país. Então o que ele fez? Ele resolveu fazer um atentado lá na embaixada em Paris, e nesse atentado um alemão, um diplomata, o nome dele era Ernest von Rett, foi vítima. O cara não aguentou e morreu. Então, assim, como resposta, né, o governo alemão ele decidiu arquitetar esse prólogo lá na Alemanha contra a comunidade judaica. Então, assim, uma decisão errada desse cara, uma escolha errada fez todo um povo pagar. É claro que a gente sabe que, espiritualmente falando, e eu sou cristã, e eu acredito que, se a gente for falar um pouco mais sobre as questões místicas, eu acho que estava tudo arquitetado no mal, pelo mal. Eu estava esperando mesmo um passo errado de alguém para poder ter o gatilho para fazer tudo de ruim contra esse povo. Então, vamos pensar bem nas decisões que a gente toma. Principalmente quando a gente está irado, principalmente quando a gente está chateado, principalmente quando a gente está enfurecido, porque uma atitude errada pode ocasionar muitas outras que a gente não tem noção. Eu tenho certeza que se esse menino, o Herschel Greenspan, tivesse noção daquela atitude, do que uma retaliação alemã poderia causar a tantas pessoas que não tinham nada a ver com a história, ele jamais teria feito isso. Jamais, né? Então fica aí o meu compartilhar sobre esse assunto da Noite dos Cristais. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar e eu fiquei bem impactada com isso, né? Porque a gente está hoje em 2020 lendo sobre o assunto que aconteceu há quase 100 anos atrás, um pouco menos, é claro. Mas assim, de como esse povo sofre, de como esse povo sofreu por nada. E eu achei interessante, porque o povo judeu é um povo histórico. Se você ler Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, você vai ver a história de um povo que era liderado pelo general dos generais, né, o Senhor dos Exércitos. Era um povo que não perdia nenhuma guerra. Perdia quando desobedecia, vamos falar assim, né? Quanto mais distante o povo estava de Deus, do Senhor, mais eles sofriam a consequência, quanto mais eles desobedeciam. Sendo que quando o povo estava totalmente conectado a Deus, eles venciam as guerras, eles conquistaram muitos povos. É só ler nos livros de Reis e Samuel. Aí agora, depois de alguns anos, esse povo, ele é atacado, ele é massacrado. A gente pode entender que alguma coisa, estava acontecendo aí no relacionamento deles com Deus. Cadê o povo ousado, que saqueava exércitos, né? É o mesmo povo, só que aqui eles foram mais passivos, vamos falar assim, né? Amém. Fica aí a dica, fica aí o meu compartilhar. Esse compartilhar ele me ajuda a memorizar um pouco os assuntos que eu estou estudando, porque eu tenho muita dificuldade de memorização. Eu leio, mas se falar daqui a 15 dias eu não tenho mais domínio do assunto, e o meu objetivo aqui é estar memorizando e trazendo algum assunto diferente para vocês, que talvez para você possa ser interessante. Se foi, curte. Se não foi, não precisa dar dislike, é só desligar. Muito obrigada por você ter vindo aqui, ter gastado seu tempo, ter investido seu tempo. Curte aqui, não esquece. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.